Igreja, eu queria que vocês abrissem comigo em Atos 10. É o texto que a gente vai trabalhar hoje. Vou trazer aqui culto de quarta-feira, um culto de ensino e palavra. A minha ideia é tentar trazer uma mensagem expositiva para os irmãos, e a gente realmente discorrer por esse texto aqui, e juntos a gente extrair as pérolas que a palavra do Senhor nos proporciona. Amém? A gente vai ler, para acompanhar, gente. Vocês prometem para mim que vocês não vão dormir comigo pregando aqui na frente? Conto com vocês, tá? Começar a estender um pouquinho, o irmão começar a olhar no relógio, eu consigo perceber daqui, viu, gente? A gente tem uma visão aqui em cima de águia. Olhar no relógio, tudo bem, mas se o irmão começar a fazer assim, para ver se está funcionando, aí é porque a pregação realmente está complicada. Amém? Então é isso, a gente vai ler esse texto, a gente vai ler um pouquinho aqui, por isso que eu quis que vocês lessem sentado, para a gente poder discorrer esse texto aqui, do versículo 1 até o 33, tá? Então a gente vai ler bastante aqui. E a palavra do Senhor diz o seguinte: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército, chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixado nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e viu o céu aberto e um objeto, como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos do que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto:
por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para te ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Amém? Já pode abater quase um capítulo aí, hein? Da meta do dia e da leitura bíblica. Igreja, esse é um texto muito maravilhoso. É um texto que nos traz muito ensinamento. Num primeiro momento, ele parece ser um tanto quanto confuso em relação a algumas coisas. E é sobre essas coisas que eu quero falar, que eu quero esclarecer e expor um pouco aqui as Escrituras para vocês. Muitos conhecem, ouviram falar de Paulo, e ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E isso é bem verdade, porque realmente ele foi quem explorou ali a maior parte de toda a Ásia, Europa, ali, parte da Ásia, Europa, levando o evangelho. Mas é verdade que quem abriu as portas foi Pedro, através aqui desse texto. O primeiro apóstolo a levar a salvação para os gentios foi Pedro, através desse texto. Então ele é um texto extremamente importante para nós cristãos. Vou além, se não fosse esse texto, talvez não faria sentido para nós hoje o cristianismo. Porque nós teríamos apenas alguns judeus cristãos. Mas por conta desse texto, todo o cristianismo hoje aos gentios e por todos os confins da terra faz muito sentido. Porque esse texto aqui foi a abertura para que nós pudéssemos então conhecer a Cristo. Partiu desse texto. Então ele é um texto muito importante, porque ele realmente vem nos mostrar. Lucas, quando escreve esse texto, com muitos detalhes, ele tem muitas coisas a nos ensinar aqui nesse texto. Amém? Fala que Cornélio ele era de Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária. Na época era uma cidade muito importante, porque era a sede ali de governo do Império Romano. Então era uma cidade muito movimentada, uma cidade de muita riqueza naquele momento. E que na sua maioria eram gentios, os moradores dessa cidade. E o texto fala que Pedro ele estava em Jope. É uma cidade também litorânea, que fica um pouco abaixo, se a gente olhar no mapa. Cesareia vai estar lá em cima, e Jope vai estar mais aqui embaixo. A gente tem Tel Aviv no meio, e Jope aqui na região da Palestina. Então são cidades que aproximadamente tem aí um dia de viagem entre um lugar e outro, ok? Então esse é o cenário geográfico do acontecido aqui. E é interessante que no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor ele vai apresentar esse homem. Ele vai apresentar esse homem e vai trazer ao mesmo tempo o currículo dele também. Vai mostrar quem era Cornélio. E Lucas ele vai trazer alguns detalhes para a gente. Então ele vai apresentar Cornélio, vai falar um pouco dos atributos desse homem, das características dele, e depois vai falar da visão dele. Aí então ele vem e ele apresenta a visão que Cornélio teve. Então o começo aqui, do 1 até o 7, a gente tem praticamente essa descrição. Deus falando a respeito de Cornélio, quem ele é, e logo depois apresenta a visão dele e também descreve qual foi a visão. Então no começo do texto aqui nós temos esse cenário. Amém? Então quem era esse centurião? Quem era Cornélio? E falando em centurião, até a título de curiosidade, qual era a função, qual era o cargo, qual era a posição de um centurião? Que muitas vezes a gente vê em várias passagens bíblicas. Nós temos que lembrar o seguinte: uma legião ela é composta por 6.000 soldados, que são os legionários, ok? E é interessante que aqui, no próprio texto, ele já traz aqui pra gente essa informação, porque ele vai falar que ele fazia parte aqui de uma companhia chamada italiana. O que é interessante? Porque é o seguinte, então a gente tem uma legião de soldados, que normalmente é governado por um general, aí você tem 6.000 soldados. Dentro
dessa legião, ela é subdividida em mais 10 companhias. E essas companhias, cada uma delas com 600 soldados, aproximadamente. E aí cada companhia é dividido também em blocos de 100. E aí cada 100 soldados era comandado por um centurião, que tinha uma função de capitão. É como se ele fosse um capitão. Então essa era a posição. Então Cornélio, ele é conhecido dessa forma. Então esse personagem aqui, Lucas, ele vai um pouco adiante. Aí o que ele faz? Aí ele vai falar agora também dos atributos dessa pessoa. E aí como que Lucas apresenta aqui Cornélio? Ele vai dizer o seguinte, que esse homem, ele era um homem piedoso. É dessa maneira que Lucas coloca. E no decorrer do texto a gente pode perceber que várias vezes essa palavra é usada. E as pessoas vêm relatando, né, as características de Cornélio dessa forma, como um homem piedoso. E o que é ser um homem piedoso aqui, segundo o que Lucas descreveu? Vai falar o seguinte, que ele é um homem piedoso porque ele dava esmolas aos necessitados. E também que ele era um homem de constante oração. E piedoso aqui, gente, não é no sentido de, não, tenha piedade. Quando a Bíblia traz essa palavra, que ele era um homem piedoso, está muito relacionado à reverência a Deus. Está muito relacionado ao temor a Deus. Então essa reverência, esse temor que Cornélio tinha acerca de Deus. Então é esse tipo de piedade, entende? E aí quando ele traz essa característica, ele vai dizer também que esse homem piedoso, ele é reconhecido, ele é evidenciado como? Como que a sociedade, como que a família reconhecia ele como um homem piedoso? Através das atitudes, né? Ele evidenciava através daquilo que ele fazia. Então, por ele ser um homem piedoso e temente a Deus, isso refletia nas ações. Certo? Isso é algo que já serve para nós. Porque de alguma forma, é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que ser reconhecidos como pessoas piedosas, porque as nossas ações refletem isso. E aí ele traz 2 pontos importantes. O primeiro dele é, ele entregava esmola aos necessitados, ao povo. Então ele é uma pessoa sensível ao drama humano. Ele era uma pessoa que tinha compaixão pelo próximo. Amém? É como se hoje nós tivéssemos a preocupação de entender, primeiramente, né, aquela preocupação com a nossa família. Aí quando você olha para a sua família e você vê que está tudo bem, é você olhar para o lado e você ver se tem mais alguém precisando de ajuda. Você vê se tem mais alguém necessitado. E aí talvez um caminho para isso é chegar, por exemplo, para o pastor e dizer: pastor, existe alguém dentro da congregação que está padecendo? Tem alguém dentro da congregação passando necessidade? Amém? Se o pastor chegar e falar: não tem ninguém aqui, fala com um amigo da igreja do vizinho. Tem alguém na outra igreja, algum irmão em Cristo que está sofrendo, que está padecendo, para que a gente possa ajudar? Essa tem que ser a característica de uma pessoa piedosa. Então essa preocupação com o próximo. Então traz essa característica muito forte aqui, quando Lucas descreve. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que ele vai destacar é que ele era um homem de oração. Fala que ele orava constantemente. Se a gente pegar algumas versões, vai estar dessa forma. Então fala que ele era um homem de muita oração. E aqui de muita oração, gente, não é aquela coisa radical e nem legalista, sabe? De, não, se não orar, não vai para o céu. Sabe aquelas coisas? Não, aqui ele tinha um estilo de vida. Ele tinha um estilo de vida de oração. É interessante que, se a gente prestar atenção nos detalhes, vai falar que o horário que ele estava, que essa visão, que ele teve essa visão, que o anjo apareceu para ele. Fala que algumas versões vai entrar na hora 9, aqui na minha já traz que é às 3 horas da tarde. E é interessante por quê? Porque os judeus, eles tinham como doutrina 3 horários de oração: às 9 da manhã, a meio-dia e às 3 da tarde. Então a palavra fala o seguinte, que ele era um homem de oração. E aí quando a gente muda, ponto final, vem depois dizendo o seguinte, que às 3 horas da tarde ele teve uma visão.
Isso é interessante que tudo indica que no horário que ele teve a visão, era o momento que ele estava orando. A palavra ela não fala exatamente dessa forma, mas se a gente olhar o contexto, a gente pode deduzir que era o momento que ele estava orando. Porque era às 3 horas da tarde. Então ele sendo um homem temente a Deus, ele sendo um homem que dá testemunho, ele tinha então uma vida de oração. Então ele parava às 3 horas da tarde para poder orar. Então essa era uma cultura judaica. Então eles tinham esses 3 horários de oração. Então provavelmente aqui ele estava orando. Seria como, gente, nos nossos dias hoje, a gente estipulasse um horário para que a gente pudesse orar. Tá entendendo? E aí alguém te liga e fala, cara, preciso fazer uma reunião com você às 3 horas da tarde. Você fala, rapaz, às 3 horas eu não posso. Ah, por que você não pode? Não, porque às 3 horas eu tenho que orar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer amanhã. Não, cara, mas amanhã também não dá. Você tem que marcar para outro horário, porque amanhã às 3 horas da tarde eu também tenho que orar. Esse é o meu compromisso, é uma coisa que eu faço já sistematicamente, eu não vou poder mudar, porque esse é o horário que eu tenho para poder orar, e é o horário que eu separei para isso. Está entendendo? Então não tem a ver com radicalismo, mas com compromisso. Então ele era uma pessoa que se propunha a isso. Entende? Então você apresenta ele dessa forma. E por fim, diz o seguinte, que a família dele também era temente a Deus. E também um pouco mais abaixo a gente vai ver o seguinte, falando que os servos dele, que os empregados também. E quando fala a minha casa ou a minha família, aqui, igual a gente vê lá, né, em Josué 25, quando ele fala eu e minha casa, ele está se referindo ao seguinte, ele, a esposa, os filhos, os empregados e até os escravos. Todos fazem parte da casa dele. Então a gente percebe o seguinte, está dizendo o quê? Que ele era um homem piedoso, um homem que se preocupa com os necessitados, um homem de oração, que dá bom testemunho e que a família também é temente a Deus. Olha o tipo de homem que era Cornélio. Totalmente coerente. Totalmente coerente. E Lucas faz questão de descrever isso para nós, para que a gente possa tirar esse ensinamento aqui das Escrituras. Para que a gente possa tirar esse entendimento daqui. Isso é muito bacana, porque vem nos ensinar que tipo de piedade que nós temos que ter. Que é ser piedoso segundo as Escrituras. Então traz aqui para a gente uma descrição disso. Eu acho muito lindo, porque isso realmente nos mostra o tipo de comportamento que nós temos que ter. Como pessoa dentro da congregação, como cidadão, que nós devemos ser reconhecidos pela nossa família, por essas atitudes. E para isso, a gente tem que ser pautado em cima de oração. Eu acho muito, muito bacana. A palavra de Deus aqui não fala, mas eu fico pensando qual era o teor da oração de Cornélio. Porque de alguma forma, Deus se compadeceu e trabalhou a favor desse homem. Está entendendo, igreja? Deus ouviu, porque fala que subiu como memorial ao Senhor. E é interessante quando traz, gente, essa palavra memorial, é o mesmo que sacrifício, entende? Então está colocando aqui Cornélio numa condição aqui de sacerdote, por quê? Porque sacrifício era oferecido pelos sacerdotes. Mas está dizendo o seguinte, que a oração dele e as atitudes dele foram tão relevantes que Deus recebeu como memorial, como sacrifício, e então intercedeu a favor dele. Intercedeu a favor de Cornélio. E aí Deus fala então que nesse momento ele então é impactado pela visão de um anjo. Gente, essa visão aqui, ó, é tete a tete, tá? É literal. Um anjo na presença dele, e diz o seguinte, que ele fita os olhos do anjo. E um temor, ele é tomado por esse temor, por estar diante ali desse anjo, de um ser celestial. Então olha que incrível, cara, que experiência maravilhosa. Olha que experiência maravilhosa de Cornélio. E olha que é o mais legal. Aí então, esse anjo aparece e dá uma instrução para ele. Fala assim, viu? Vai até a casa de Simão, em Jope, e procura por ele. Só. Não falou mais nada. E sabe o que ele fez? Ele chamou os servos de imediato e mandou. Ele executou exatamente aquilo que o Senhor pediu para ele.
Ele orou, ele estava buscando, ele teve a visão, ele não entendeu muito bem, porque não fazia muito sentido ir para Jope procurar uma pessoa chamada Simão, mas existiu uma direção, existiu um caminho, e ele seguiu, sem saber direito o que esperava, mas ele caminhou porque ele tinha a certeza que aquilo vinha de Deus. Então, irmãos, para a nossa vida, um aprendizado muito importante, que muitas vezes não vai estar muito claro a direção que Deus está te dando, mas se você tem certeza da visão e daquilo que Ele te falou, segue em frente, porque você não vai quebrar a cara. Segue em frente nessa visão, que num primeiro momento não vai estar muito claro aquilo que Ele está te mostrando, mas se você vem numa prática de buscar a Deus, e muitas vezes Ele está falando com você, mas você está com medo, você não sabe se vai em frente, eu estou com dúvida, será que é a voz do Senhor? Mas Deus já está falando contigo, Deus já está te mostrando. O que precisa é você colocar em prática, porque a fé, ela é provada quando a gente coloca verdadeiramente em prática aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então nós temos que ser direcionados para isso, e muitas vezes não vai estar claro, como não estava claro uma vez na vida de Abraão. Ele só falou: sai do lado da tua parentela e vai, sai da tua terra, sai da sua parentela. Ele não sabia o que esperava, e aí então ele diz: através de ti, todas as nações da terra serão benditas. E aí nós chegamos aonde? Aqui nesse texto, aonde ela chega para nós, tá? Nós, gentios, porque nós somos confins da terra. Aí através daquela promessa dita a Abraão, a gente vê ela se concretizando aqui em Atos 10, através da vida desse homem. Então ele executa aquilo que foi pedido. Então muitas vezes nós temos a visão, nós oramos, mas nós estamos com medo de seguir em frente, nós estamos com medo de seguir aquela direção que Deus nos deu. Às vezes Ele não vai te dar um mapa completo, porque Ele quer trabalhar você no caminho, Ele quer trabalhar você no percurso, Ele quer trabalhar você no processo. É assim com Deus, entende? Por quê? Porque a nossa fé é medida por isso. Porque imagina só, se fosse um desenho bonitinho, né? Olha, você vai ter alguns tropeços aqui, mas lá na frente, olha, você vai se tornar governador do Egito. Entende? Como foi ali. Imagina se tivesse dado o desenho todinho para José, né? Mas não, no meio do caminho Deus vai ensinando. Então a visão é dada por Deus, e aí nós temos que ter a fé de seguir em frente, de caminhar para poder concretizar isso daí. Então de alguma forma Deus intercedeu por esse homem, ouviu as preces dele. Isso então subiu como um aroma para o Senhor. Então Deus intercede. Aí a segunda pergunta, né, qual é o propósito disso? Qual é o propósito dessa palavra? A gente percebe o quê? O propósito aqui era a salvação, chegar na casa de Cornélio. Essa é a proposta do Evangelho, através de Cristo, que morreu na cruz, nos livrar da morte, para que a gente tenha vida eterna, para que a gente seja livrado do tormento eterno, através de Jesus. Então, essa mensagem é a que estava chegando à casa de Cornélio. Aí eu me pergunto, será que tinha algo mais importante a acontecer? Não, era disso que Cornélio precisava. Só que aí, uma coisa que me chamou muita atenção, quando a gente vai para o segundo ponto aqui, e a gente vai começar a falar de Pedro agora, que é do capítulo 9 aqui até o 16, vai falar agora da visão de Pedro. Vai falar da visão de Pedro. E na visão de Pedro, fala que Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. E então vai descrever a visão que ele teve. Uma coisa que eu acho muito interessante. O que Pedro estava se propondo a fazer ao meio-dia? Orar. Pedro estava indo orar. Olha como que isso é legal, gente. De um lado nós temos Cornélio orando na casa dele, do outro nós temos Pedro, e de alguma forma existe uma união de propósito. E através da oração existe uma confirmação. Está entendendo? Olha como que é legal isso, meu. Olha como que é interessante. Então Pedro está aqui ao meio-dia,
Lembra os horários das orações do judeu? Então, deu o horário, Pedro com fome, vou subir para orar. Só que aí, ele falou, não, eu não vou orar. Só que aí, quando preparava uma comida, ele falou, não, então, vou orar. E quando ele sobe, antes dele começar a orar, ele é tomado por êxtase. E aí, realmente, ele vai nessa atmosfera celestial. E aí, ele tem esse encontro aqui com o anjo. Que foi quase isso, ó, você está com fome? Então come. Porque daí ele vai descrever o quê? Ele viu um lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e come. E aí é muito interessante isso, gente, porque aqui a gente tem uma mensagem fortíssima. Pedro, você está com fome? Então coma. Só que ele fala, não, Senhor, jamais vou fazer isso. Por quê? Porque era totalmente contra a tradição judaica. Porque esses animais aqui eram tidos como animais impuros. O que é quadrúpedes? Quadrúpedes é todo animal que anda em 4 patas. E aqui está falando o quê? Todo. Então, quando fala todo, vai entrar o porco, vai entrar o cavalo, vai entrar o boi, vai entrar a ovelha, vai entrar um monte. Vai entrar os répteis. Então, imagina, nessa visão tinha tudo isso. Tinha jacaré, tinha lagarto, cobra. Então, esse lençol, quando desceu, se a gente tivesse que desenhar esse quadro, ia ser mais ou menos isso, esse emaranhado de animais, de aves e por aí vai. Ele olhou aquilo e falou, jamais. Jamais vou fazer isso, Senhor. Porque isso vai totalmente contra ao que eu acredito. E eu não vou fazer isso. Aí o que Deus fala para ele? Dá uma ordem. Aí então ele chega e fala, faça dessa forma. E ele se repete por 3 vezes. E então o objeto foi levado de volta ao céu. Pedro aqui ainda ele não tinha certeza do que estava acontecendo. Qual era essa mensagem, né? Ele fala, ó, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela 2ª vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Gente, quando a gente fala do poder da oração, é algo muito impactante. Porque muitas vezes nós estamos buscando respostas, mas nós não estamos primeiro orando. A gente está querendo experiência, mas a gente não está querendo o processo. Fiquei me perguntando muito isso hoje. Muitas vezes a gente está querendo essa experiência de quem ser impactado, porque na minha oração, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, me dê uma experiência como essa, sobrenatural na minha vida. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Estabeleça todos os horários de oração, todos os dias para você também. Se relaciona comigo e seja um homem piedoso. E eu vou me revelar a você dessa forma. Então, muitas vezes a gente não está se submetendo àquilo que Deus quer que nós tenhamos como postura, como posicionamento. Então, a gente quer experiência, cara. A gente quer chegar aqui na hora do louvor, levantar a mão, glorificar e quer que as coisas aconteçam. Só que não passa de pura emoção que termina na segunda-feira de manhã. Porque nós não temos uma vida de oração. Entende? Porque nós não somos pessoas piedosas. Porque chega na segunda-feira, eu volto novamente com o meu comportamento egoísta, pensando só em mim. Eu não estou preocupado com o meu irmão do lado. Eu não estou preocupado se tem alguém sofrendo do meu lado. Só que é o seguinte, normalmente, quando existe união de propósito, quando existe oração, e você quer buscar uma resposta de Deus, irmão, pode ter certeza que de alguma forma Deus vai confirmar para você. Porque se você está orando, você está buscando, assim como foi aqui com Cornélio, assim como foi com Pedro, vai haver uma união de propósito. De alguma forma, essa união, essa oração, vai ter uma confirmação. Está entendendo? Por quê? Porque normalmente, Deus ele faz a obra completa, Ele vai abençoar sempre os 2 lados. Então muitas vezes, irmão, você está preocupado com alguém, você está numa indecisão, você precisa tomar uma decisão. Busque o Senhor, porque você vai ter essa confirmação. E muitas vezes, os 2 lados vão ser beneficiados. Está entendendo? Eu já tive experiências na minha vida,
aonde foi muito claro isso. Breve testemunho. Lá na minha empresa, numa época, nós passamos um momento de dificuldade alguns anos atrás, e eu precisava tomar uma decisão de dispensar uma pessoa que era muito querida. E realmente, por conta da situação financeira da empresa, eu ia ter que tomar essa decisão. Uma questão de redução de custo e etc. E aí, eu com o coração apertado. Gente, no dia que eu tomei a decisão para poder chamar essa pessoa para conversar, a pessoa me chamou antes e falou que ela tinha conseguido um emprego em outro lugar. Muito melhor até do que ela tinha comigo. E eu achei aquilo incrível, porque eu estava orando já há semanas, a gente estava preocupado, eu e minha esposa. E aí Deus foi lá então e abençoou o outro lado também. E aí o ciclo se fecha. Tá entendendo? Gente, todo processo de expansão do reino, todo processo de expansão do evangelho na Bíblia, ele teve como predecessor a oração. Tá entendendo? Primeiro Cornélio orou e depois chegou a salvação na casa dele. Essa aqui foi o pontapé inicial, uma das maiores expansões do reino. Tá entendendo? Jesus, lá em Lucas 6, se a gente for ler, vai dizer o seguinte, que Jesus passou a noite inteira orando e pela manhã ele escolheu os 12 apóstolos. Tinha necessidade dos 12 apóstolos para a expansão do reino? Acho que não, né? Não precisava deles, né? Acho que não foi assim importante, dos 12 apóstolos não foram importantes, né? Para o evangelho. Então toda a expansão do reino, ela vai de alguma maneira ter como predecessor, antes disso vai vir um propósito de oração. A gente tem que colocar em oração. Então muitas vezes a gente não está fazendo isso. Aí a gente quer uma igreja missionária. Não, vamos fazer uma igreja missionária, vamos fazer a campanha, vamos fazer etc, aquele oba-oba. Só que a gente não está fazendo o quê? Orando. Para aí então depois vir a confirmação de Deus para nossas vidas. Para aquela igreja missionária, por exemplo. Foi dado aqui. Então, esse ensinamento, essa descrição desse texto aqui de Lucas, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso. É os propósitos se cumprindo, a expansão do evangelho acontecendo, mas primeiro alguém ajoelhou e orou. E aí quando uma pessoa ora, de alguma forma, Deus escuta a oração, age em favor daquela pessoa e as coisas se ajuntam e as coisas se ajustam. Então por isso, gente, que é muito importante, quando você coloca um propósito de oração, chama outra pessoa para orar contigo, compartilha isso, isso faz a diferença, isso tem uma força muito grande no céu. Depois, então, vem o segundo aprendizado aqui. Existiam dois propósitos aqui. O primeiro, levar a salvação à casa de Cornélio. E o segundo, trabalhar o coração de Pedro. Olha que interessante. Como eu tinha falado, Cesareia era uma cidade que predominantemente tinha os gentios. Já começa por aí. Era uma cidade que ele não tinha prazer nenhum em ter que visitar, Pedro. Por tudo que ele tinha aprendido desde quando ele nasceu, ele entendia que aquela conduta dos animais impuros não era adequada. Então a gente percebe tudo isso que estava enraizado dentro das crenças de Pedro. E ele tinha ali os seus preconceitos, ele tinha a sua religiosidade, a qual ele não abria mão. Mas olha como é que é importante, porque um passo de fé desse, algo muito grande que ele precisava fazer, que era sair da onde ele estava e levar o evangelho para os gentios, não seria possível se Deus não tivesse quebrado o coração dele, se Deus não tivesse falado com ele diretamente. Tanto é que a palavra fala que ele tinha que ir sem hesitar. Era para ele ir sem hesitar. Vocês imaginam, você acha que num primeiro momento, se alguém chegasse para Pedro, se não fosse o próprio Deus se revelando para ele jamais faria isso. Ele jamais iria lá, tá entendendo? Na casa de Cornélio, sentar à mesa num gentio, visitar. Jamais ele faria isso. Então Deus precisava trabalhar o coração de Pedro para que algo maior fosse feito. Deus precisava trabalhar o coração de Pedro para que algo maior fosse feito. Então ele quebra
a religiosidade, ele quebra os preconceitos e ele fala assim: aquilo que eu purifiquei é o suficiente, aquilo que eu purifiquei basta. Sabe umas coisas que eu aprendo aqui, gente? Que muitas vezes nós nos tornamos crentes, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e ainda a gente está trazendo um monte de misticismo, um monte de porcaria junto, a gente está trazendo um monte de crença ruim, a gente está trazendo um monte de coisa que não faz sentido, que você tinha aquilo ali porque seu pai contou, seu avô contou, que você tinha lá como superstição, e você está trazendo aquele monte de tranqueira ainda para a sua vida. Você não entendeu que quando você foi purificado por Jesus, até aquilo que era impuro se tornou puro. Entende? Porque ele nos faz nova criatura. Então nessa noite, irmãos, é importante você pensar o que na sua vida ainda você tem colocado como religiosidade, sabe? Às vezes doutrinas a qual você tenha passado, que não são bíblicas, mas chega de uma forma aquilo está como amarras ainda na sua vida. Coisa que você faz ainda, deixa a vassoura atrás da porta, coloca o sal atrás da porta, não passa por baixo de escada, não sei o quê. Sabe, gente, aquela superstição assim que muita coisa às vezes que tá... Coloca um copo de água lá em cima da televisão e compra não sei o que ungido. Gente, a palavra do Senhor é muito clara e muito linda para nossas vidas. Só o sangue dele basta para nos purificar. Ponto. Nada mais de maldição hereditária sobre a sua vida, nada mais depois, nada. Que ele vem dizer o seguinte: a partir daqui é nova criatura. Amém? Então, Pedro precisava ser trabalhado. Então olha que legal, os dois orando, tendo essa união de propósito para a expansão do reino. E aí a gente vê algo lindo acontecendo. E olha que é muito legal, gente. Ele chega então na casa de Cornélio. Depois, e aí ele quer entender por que ele está lá. E aí quando ele chega, ele já vai, né, quando Pedro chega, ele se prostra ali diante de Pedro. Pedro fala: opa, eu não sou Deus, levante-se daí que eu sou um homem comum. O apóstolo Pedro. E aí que a gente vê hoje um excesso de honrarias para pastores, apóstolos e não sei o quê, de uma forma exacerbada, uma hipervalorização em cima de líderes, de uma forma cega, onde muitas vezes os discípulos e os membros estão cegamente estendendo o tapete vermelho para o cara poder entrar dentro da igreja. E aí a gente vê o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: não, levante-se porque eu sou um homem comum, glórias somente a Deus. E ele se coloca numa posição aqui de servo. E então ele chega e fala: agora eu quero entender por que eu estou aqui. Cornélio vai lá novamente, já estou caminhando aqui para o final. Cornélio vai novamente e então ele descreve a visão dele. E aí ele fala: uau, é Deus. Aquilo testifica no coração dele e ele entende por que ele estava ali. Ele entende qual foi o propósito de tudo isso na vida dele. E aí o que ele faz? Ele anuncia o evangelho. E daí ele vai dizer o seguinte, a gente parou no 33, no 34 vai estar assim. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o faz, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu com toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram e penduraram no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos.
Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe a remissão dos pecados. Quando você for evangelizar alguém, que você tiver com dúvida de como fazer isso, só leia esse texto. A partir do 34 aqui, até o 43. Esses 10 versículos. E você vai ter apresentado o plano de salvação para a pessoa. Porque esse texto, ele fala quem foi Jesus, o que ele fez, por onde ele andou, quem são as pessoas que andou com ele, e quem são as pessoas que dão testemunho a respeito dele. E por que ele veio, qual foi o sacrifício dele. Vai evangelizar alguém, não sabe que texto usar? Pode ler esse texto. Ora ao Senhor e lê esse texto. E expõe as escrituras. Eu tenho certeza que a pessoa vai ser tocada. E aí a palavra então diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela casa. E tanto judeus quanto gentios foram impactados pela presença do Espírito Santo e houve salvação naquela casa e naquele lugar. Esse é o poder do Espírito Santo. Porque aqui a gente está relatando Atos dos Apóstolos. É algo que está sendo feito aqui pelos apóstolos. Mas na verdade, se a gente olhar para todo o contexto aqui de Atos, os atos aqui são do Espírito Santo. Porque todos os atos dos apóstolos foram movidos pelos atos do Espírito Santo, que conduziu eles para a expansão do Evangelho. Gente, eu finalizo isso dessa forma. Que os nossos atos possam ser direcionados pelo Espírito Santo. Que nós possamos estar pautados na palavra de Deus. Que nós venhamos a ter um coração como o coração de Cornélio, um homem temente a Deus. Amém? Então a gente percebe como foi importante aqui a posição desse romano, né? A gente percebe aqui que a gente está falando aqui de um prosélito. O que é prosélito? Um semi-judeu. Ele só não era circuncidado, mas que ele aderiu à fé judaica, ao Deus, por isso que fala temente a Deus. Nós temos que lembrar que os romanos eram politeístas, então eles adoravam vários deuses. Então quando as escrituras nos traz aqui dessa forma, ela está evidenciando que o Deus que ele adorava é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Jacó, de Isaac e Jacó. A palavra ela é maravilhosa e ela tem muita coisa para nos ensinar. E na medida que nós nos debruçamos, oramos e buscamos, ela sempre nos traz a resposta. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Amém? Não vi ninguém olhando no relógio e nem chacoalhando para ver se estava funcionando. Amém? Mas acho que eu consegui concluir no horário. Obrigado, igreja, pela confiança, por estarmos aqui. Realmente é algo, todas as vezes, semana que eu tenho que ministrar, é um tanto quanto difícil. A gente fica apreensivo, a gente sobe aqui porque a gente sabe a responsabilidade de estar aqui no altar. E eu espero verdadeiramente que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Que aquilo que você orou no começo do culto, as respostas que você tenha vindo buscar a ti, que você não saia da mesma forma que você voltou, mas que você saia daqui entendendo qual é o seu propósito e como você deve buscar esse propósito e como você deve buscar as confirmações da palavra de Deus para a sua vida. Então nós tivemos alguns ensinamentos aqui hoje nessa noite, que a nossa congregação, que a nossa igreja possa ser uma igreja de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradeço por esse momento, te agradeço por essa noite, Deus Pai, porque o Senhor trabalhou em nossos corações, porque o Senhor manifestou o teu poder aqui, Deus. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, com esse ensinamento para nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos tornarmos pessoas mais piedosas, que nós possamos nos tornar pessoas mais preocupadas com o drama alheio, pessoas mais preocupadas com o nosso próximo, e que nós venhamos a cada dia mais exercitar essa disciplina espiritual que é a oração em nossas vidas. Que nós venhamos a ter mais disciplina, que nós venhamos a ter mais convicção, que nós venhamos a ter mais ânimo na oração, Senhor, para que então o Senhor venha a se revelar a nós, Pai. Que um dia todos nós aqui, Pai, possamos testemunhar, Senhor, coisas sobrenaturais da parte do Senhor, Pai, porque nós acreditamos em milagres, Pai.
Nós acreditamos ainda hoje que o Senhor opera milagres no meio do povo de Deus. Eu creio que o Senhor opera milagres, Deus, no meio do povo de Deus. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, Pai. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, Senhor. Nós acreditamos, Pai, naquilo que o Senhor colocou para nossas vidas. Nós acreditamos nisso, Senhor. Que o Senhor venha se manifestar no meio de nós. Que as Tuas maravilhas, Senhor, venham ser reveladas ao nosso coração. Que nós possamos sim, Pai, ter evidência, Senhor Deus, Pai, ter sinais do Teu grande poder, Pai, através do Espírito Santo na nossa vida. Que nós venhamos a ter experiências impactantes, Pai. Que milagres sejam testemunhadas aqui, Senhor. Oh Deus, Pai, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, Pai. Nossos anseios, os nossos propósitos, Pai, aquilo ao que a gente ainda tem incerteza, aquilo que muitas vezes, Pai, o Senhor deu a visão, mas está faltando coragem de seguir em frente, Pai, porque muitas vezes a gente não tem a clareza, mas o Senhor nessa noite está dizendo: vai, segue em frente porque eu sou contigo, segue em frente. Oh Deus, que o poder do Senhor seja manifesto aqui na nossa congregação, Pai. Que o Senhor continue trazendo bênçãos, que a Tua misericórdia continue sendo derramada sobre este lugar, que a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.